dia Deus te viu orar. E eu me lembro que há algum tempo atrás eu estava passando por uma situação muito difícil na minha vida. E eu trabalho há 14 anos, tem uma quadra lá no Interlagos que há 14 anos eu estou naquela mesma quadra. E aquela família nunca me chamou para ir para dentro da casa, só ficava assim na varanda. E um dia eu cheguei lá e uma filha do casal falou assim: vem, você conhece a casa? Vem conhecer a casa. E isso me marcou muito. E eu entrei, eu achei estranho, porque nunca tinha acontecido isso, né? Mas ela me levou lá na varanda do fundo e ela começou a cantar esse louvor. E quando ela terminou, ela falou assim: você estava orando. Esses dias você estava orando, ajoelhada nos pés da tua cama. E eu estava mesmo. 2022 foi um ano muito difícil para mim. E foi nesse ano. E eu estava orando, ajoelhada nos pés da minha cama. E eu tinha falado para Deus, contando para Deus tudo o que eu estava passando. Eu não via saída para certas coisas da minha vida naquele momento. E Deus falou que ia mudar o rumo da minha vida. Glória! E para a glória do Senhor Ele mudou. Aleluia! Deus me deu coisas, irmãos, que eu sonhava ter desde pequena. Deus me deu. E hoje eu estou vivendo. E eu recebi de Deus o que eu orei e pedi há um tempo atrás. Deus é fiel. Amém? A gente passa por situações, por adversidade, porque nós estamos aqui. E o nosso Jesus, ele nos advertiu que não seria fácil, que ia passar por tribulação. Mas Ele falou que tem de bom ânimo. Assim como eu venci o mundo, se você ficar em mim, vencerá também. Amém? Há 2 semanas atrás, eu passei por uma situação. A minha filha começou a sentir muito cansaço. Eu já até contei aqui. Muito cansaço. E a pressão dela subindo. E um dia ela me ligou, ela mandou mensagem, até mandou um áudio falando assim, aquela voz bem fraca: mãe, marca uma consulta, vê se consegue um encaminhamento para o cardiologista. E a gente sabe que encaminhamento demora muito. Eu falei: não, eu vou pagar uma consulta para você. Ela: não precisa. Eu falei: precisa. Aí passou um pouco, ela me ligou de novo: mãe, eu estou muito ruim. Naquele momento eu fiquei muito mal, mas aí eu já liguei para vários consultórios médicos, eu não estava conseguindo uma consulta, até que eu consegui, mas eu fiquei inquieta, eu não conseguia nem comer, isso era na hora do almoço, e eu cheguei no meu armário, eu tenho mania eu faço isso muito, vou fazer aqui. Eu faço isso, às vezes no meu quarto, no banheiro, eu faço isso. Encosto a cabeça na parede e oro e começo a falar com Deus. E eu fiz isso na cozinha, encostei a minha cabeça no armário, pus as mãos assim e falei: Pai, eu sei que o Senhor pode curar a minha filha. Eu tenho plena convicção disso. Mas sei também que o Senhor pode não curar. Sei também que o Senhor pode levar. Eu não sei qual é a tua vontade, mas eu entrego ela em tuas mãos e peço que o Senhor me fortaleça. Seja qual for a tua vontade, me fortaleça. Seja comigo, me dá paz, porque eu não quero viver nessa angústia, porque eu preciso trabalhar. Irmãos, naquele momento invadiu aquela paz no meu coração. E para glória, no outro dia eu fiquei mal, até estava falando para a pastora, eu fui parar no hospital com suspeita de infarto, mas não foi. Minha filha
muito mal, porque minha pressão subiu muito, fiquei com a língua adormecida, uma forte dor no peito, assim, que irradiava por lá. Mas estou aqui para a glória do Senhor. Então são adversidades que a gente passa, mas a gente tem que confiar no nosso Deus. Porque se a gente desistir, às vezes o inimigo fala assim: você fica servindo esse Deus aí e está passando por tudo isso, então para quê? Mas lá fora é muito pior, a gente sabe disso. Amém? Amém. E vamos, sem mais demora. Hoje eu vou ler um texto. É um texto muito conhecido, mas Deus falou muito ao meu coração esses dias sobre essa história. 1 Samuel, capítulo 1, vou ler do 1 até o 8. É a história de Ana. É uma história muito bonita. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, do 1 ao 8. Glória a Deus. Amém? Amém. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra, Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes de Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer. Porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Amém. Espírito Santo, eu invoco a tua presença, manifesta aqui no nosso meio a tua presença. Precisamos de ti. Fala conosco através desta palavra. Enche a minha boca, o meu coração com palavras vindas da parte do Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. A gente sabe essa história contada desde criança, né? A gente ouve essa história, mas cada vez que a gente lê, que a gente para, que a gente medita, Deus fala de uma maneira diferente conosco, né? E veja bem, era uma Eucana, ele tinha a Ana, ele casou primeiro com Ana, e Ana não podia ter filhos. Passou-se então alguns anos e Ana não podia ter filhos. E naquela época
quando o homem não tinha, era muito ruim, o homem não era bem visto, né? Quando ele não tinha filhos. Então, Eucana pega e por mulher, né, outra esposa, porque a lei dava esse direito a ele, né? Tinha uma lei que eu anotei aqui, mas eu não. Código de Hammurabi. Permitia que o homem que era casado, mas não tinha filho, ele arrumasse outra esposa para que desse a ele filhos. E aí me chamou muita atenção isso aqui, porque ele queria ter filhos, mas não é tanto pelo fato de ter filhos, mas sim pela a condição da época. Aleluia! Porque aqui ele fala, eu não sou melhor do que 10 filhos. Isso dá a entender que ele tinha o quê? 10 filhos com Penina. Então veja bem, quanto tempo Ana não podia ter filho. Ana estava ali sofrendo porque a sua rival ficava irritando, provocando todos os anos, né? E ela não tinha filhos. Mas Eucana, ele amava Ana, tanto que ele agradava mais ela. Ele dava porções dobradas ali do sacrifício para Ana, por amor a ela. Ele tinha outra esposa, mas era por conta que ele queria, ele precisava de ter ali descendentes, né? Mas às vezes também eu analisando, né, ali a Eucana, ele também aqui nesse momento, quando ele fala, eu não te sou melhor do que 10 filhos, a gente sabe, irmãos, que o esposo, o amor da mulher pelo esposo é do esposo pela esposa, né? Mas amor de filhos é completamente diferente. E Ana, ela era humilhada. Ela era muito humilhada. Imagina, 10 anos ali, vamos supor, a outra tendo filho, né? Se fosse um por ano. E era nada. Só naquela tristeza. Então, no meu ponto de vista aqui, Eucana foi um pouco insensível. Em nenhum momento fala que ele repreendia a outra. Então ele deixava a outra ficar irritando Ana, apesar dele amar, né? E isso na nossa vida acontece também. Às vezes a gente faz no automático. Hoje em dia todo mundo vive no automático. E às vezes até a gente deixa de proteger quem realmente a gente precisa proteger. Mas Ana, de ano em ano sofrendo isso. Mas aqui nesse ano aconteceu algo diferente. Então, todos os anos era a mesma coisa. A Ana ia lá, ela não comia, ela ficava irritada, ela chorava, mas voltava lá para a sua cidade. Mas nesse ano, algo diferente aconteceu com Ana. Aqui fala que Ana se levantou. Ana se levantou. Irmãos, Deus não vai agir na minha vida e nem na vida de ninguém, enquanto nós não posicionamos, enquanto nós não nos levantamos. Foi Deus que levantou Ana ali? Não, foi ela. Ela se levantou. Muitas vezes, irmãos, nós ficamos prostrados chorando, nós ficamos ali lamentando, mas nós não nos levantamos no posicionamento de dizer: basta, tem que mudar.
E quando nós fazemos isso, irmãos, olha, a coisa muda totalmente. Quando aquela mulher me chamou lá para o fundo daquela casa e ela falou: Deus vai mudar o rumo da sua vida. Aleluia! Mas ela disse também: você tem que dar o primeiro passo. Irmãos, e Ana aqui, quando a gente olha, ela se levantou, ela estava ali naquela mesa e aquela mulher irritando. Aqui fala que ela, a sua competidora, excessivamente a irritava. Aquela mulher ficava aguentando isso, até que um dia ela deu um basta. Ela se levantou. Ela se levantou e ela foi para o lugar certo. Ela foi para o altar. Aleluia! Aleluia a Deus! Quantas vezes as coisas acontecem com a gente vai para o Facebook, a gente vai para a vizinha, a gente vai até mesmo para aquele parente que gosta de fazer uma picuinha, que gosta de pegar uma palavra aqui, quando chega lá já é desse tamanho e vai fazendo aquilo. Mas a gente não vai para o altar. Ana, quando se levantou, ela foi para o altar. Mas eu tiro uma lição também aqui. Tudo isso serviu, irmãos, para que Ana se tornasse uma mulher de oração e que tivesse intimidade com Deus. Quando ela chegou no altar, ela estava ali perturbada porque a outra ficava perturbando ela. Mas ela sabia o que ela queria. E há muitos anos ela já tinha colocado aquele pedido na presença do Senhor. Mas naquele dia foi diferente. Então nós precisamos olhar para a nossa situação e ter um olhar diferente. Ter um olhar diferente. E aquela mulher fez isso. Ana se levantou para que houvesse a mudança na vida dela. Aleluia! E ela foi ali pro altar do Senhor. Aqui não fala que ela chegou lá também no altar. Senhor, aquela minha concorrente lá fica falando isso e falando aquilo outro. Não, ela foi direta. Ela sabia o que ela queria. E vou dizer algo aqui, irmãos. Quando a gente vai para a presença de Deus, a gente tem que fazer a oração certa. Aleluia! Há uma oração coerente. Um dia eu encontrei com uma mulher, faz tempo isso. Acredito que já faz quase uns 16 anos por aí. E aquela mulher falou assim: ai, que bom eu te encontrar. Eu quero te fazer um pedido, eu quero que você ore, me ajude a orar. Porque eu estou orando para que algo aconteça na minha vida e eu quero muito, e eu quero que você me ajude a orar. E como eu já tinha ouvido uma história, um negócio de oração, sempre quando alguém me pergunta oração, eu pergunto por quê. Mas qual é a causa, qual é o problema? Outro dia eu conto o porquê que eu faço isso. Aí ela falou assim: é que eu estou separada do meu marido e eu conheci um rapaz, ele é lá da cidade tal, e eu quero ele. Eu quero ele e olha para que Deus abençoe que dê certo. Eu falei: tá. Mas você já se separou do seu marido? Vocês dois estão na mesma casa? Não quero mais saber dele, não quero saber dele. E eu quero orar para que Deus também faça com que o
fulano, falou até o nome do cara, ó, larga da esposa dele. Eu falei, peraí, você ainda está com o seu marido, você não quer, né, ter mais seu marido. O outro também tem a esposa? Sim. Ah, mas olha, eu creio que é da vontade de Deus. Não, querida, você está muito enganada. Eu falei para ela. Nunca mais ela conversou comigo, mas não importa também. Eu falei, você está muito enganada. Esse é o tipo de oração que Deus ouve, mas Deus não responde. Porque Deus não destrói, não vai destruir 2 lares com crianças pequenas, um lar que não tinha violência, era só porque ela conheceu na internet, ele também conheceu ela na internet. Então uma coisa assim, sem propósito, não é assim. Então a gente tem que saber o que a gente vai colocar na presença do Senhor. O que eu estou pedindo vai fazer bem para mim? Vai fazer bem para as pessoas? Vai fazer bem para o reino? Porque aqui Ana precisava de um filho, mas Israel precisava de um profeta. Deus precisava providenciar um profeta para Israel, porque ele já sabia do que estava acontecendo na nação. E nessa época aqui, irmãos, havia também uma crise religiosa, porque os filhos de Eli, eles profanavam no templo, eles faziam coisa errada. Então havia também uma crise religiosa. Então Deus estava vendo tudo aquilo ali. Então, de um lado tem uma mulher querendo um filho, de outro lado uma crise religiosa, que Deus olha e fala, quem que eu vou levantar? Então Deus, ou naquele dia ele vê aquela mulher com um coração contrito, e ele decide então abençoar. Então aqui nós estamos colocando na presença do Senhor. É para a glória de Deus? É para o bem de todos? É para glorificar o reino de Deus? Então a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar muito nisso. Irmãos, nós também podemos ser Penina na vida de alguém. Nós podemos fazer isso. Por isso nós temos que olhar para nós mesmos e analisar. Eu estou sendo como Penina, irritando excessivamente alguém? Porque às vezes nós fazemos isso no nosso trabalho, na família, principalmente na família, irmãos. Principalmente na família. Porque quanto mais próximo, quanto mais intimidade, a gente vai conhecendo os defeitos, a gente vai conhecendo também as qualidades. Então, aí a gente acaba, porque é filho, é irmão, é esposa, né? Trata de qualquer jeito. Às vezes dá uma resposta dura, dá uma resposta com agressividade. E não é assim. Penina, ela estava próxima de Ana, ela sabia. Mas irritava a mulher ali. E Ana era uma mulher de oração. Ana era uma mulher que conquistou o olhar de Deus, o coração de Deus. E muitas vezes a gente desanima. Ora, uma vez, um mês, um ano, já desanima. Não recebi, não vou mais, quero saber de ser crente, não. E não podemos ser assim. Glória a Deus! Outra coisa, amados, tem algumas coisas que
Deus permitiu Penina na vida de Ana. Deus permitiu. E por quê? Para tirar ela do comodismo, para torná-la uma mulher de oração, para que ela buscasse ao Senhor. Porque ela, apesar do pouco tempo que Samuel ficou com ela, mas ela ensinou as coisas do Senhor para Samuel. Então o Senhor preparou Ana para ser uma mãe. E por isso, quando Deus permite algo na nossa vida, nós precisamos analisar. Às vezes nós já essa coisa do diabo, endemonizando tudo. Mas muitas vezes Deus permite para nos tirar do comodismo, para nos tirar do anonimato. Se Golias não aparecesse lá em Israel, Davi não iria sair lá do campo onde ele estava pastoreando as ovelhas de seu pai. Então Deus permite Penina e Golias na nossa vida para nos tirar do comodismo, para nos tirar do anonimato. O que está na sua vida? Quem é a Penina na sua vida? Que você precisa olhar e falar assim: eu vou me levantar e eu vou me posicionar nesse problema, com essa situação, e vou mudar e vou buscar o Senhor. Aleluia! Ana, ela não desistiu. Ana tinha um marido bom. Eu fico imaginando como seria lá na casa deles. Com certeza ele era um marido bom. E ele queria a atenção dela só para ele. Então ele era um marido que a agradava. Ela poderia ali diante daquilo tudo falar: já faz tanto tempo que eu sou casada, não tive filho mesmo, não vou ter, então tá bom, vou só viver pro meu marido e tá bom. Não, ela não desistiu. E muitas vezes nós desistimos. Como eu falei, às vezes passa um mês, a gente ora 30 dias, ela não vê a bênção. Então não, eu vou desistir porque talvez não é para mim. Não, nós temos que orar. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que ela falou assim para mim: por que Deus... Não, ela falou: por que a gente passa por tribulação? Aí eu falei assim: olha, tem coisas que a gente que não explica, mas as tribulações nos aperfeiçoam para melhor servir a Deus. Aleluia! Aí a gente conversando ali, ela me contou que ela nasceu num lar evangélico, mas casou-se com um homem católico que proibiu ela de ir para a igreja. E ela está indo para a igreja católica. Mas eu senti tanta presença de Deus na vida daquela mulher, e eu falei para ela: eu falei, você tem a presença de Deus? Ela falou assim: olha, eu vou lá na igreja com ele, mas eu não fico olhando e nem as minhas orações é para Deus. Eu falei: Deus conhece o seu coração, continue firme que você vai vencer essa luta. E foi isso que eu senti. Então nós não podemos desistir. Nós precisamos nos permanecer firmes. E vou falar, Ana, o que me chamou a atenção também em Ana é que Ana, ela estava tão decidida nesse dia aqui, nessa vez que eles saíram, né? Que eles foram para Siló, ela estava decidida. Porque aqui Ana, ela não comeu e nem bebeu. Quando ela fala lá com Eli, ela fala: não, meu Senhor, eu não bebi nenhuma bebida forte. E Samuel, embora aqui não fala abertamente como fala lá de Sansão, mas Samuel foi dedicado ao Senhor. Ele era o nazireu. Ele era o nazireu, foi dedicado desde o ventre. E Ana já estava preparando, ou melhor, o Senhor já estava preparando Ana
e foi para Siló. O Senhor já estava preparando ela. E ela permaneceu sem bebida forte. E aqui fala que depois que ela conversou com o sacerdote Eli, ela voltou, aí ela comeu. Sabe por quê? Naquele momento o Espírito de Deus foi de encontro à necessidade do coração dela. Ela sentiu a presença de Deus e ela sabia que a oração dela foi ouvida ali naquele momento. Irmãos, nós precisamos estar decididos daquilo que a gente quer. O que você tem colocado na presença do Senhor? Você está sendo posicionado? Quando Deus olha para o teu coração está alinhado com o que você está pedindo. Porque não adianta a gente pedir com a boca, mas o nosso coração lá no fundo tem uma dúvida. Nós precisamos estar alinhados, ter coerência, aquilo que a gente pede com aquilo que realmente a gente quer. E realmente é a vontade de Deus. Então Ana precisava de um filho. Ana queria se sentir realizada como mulher, como mãe, com um filho. E Deus precisava de um profeta que mudou a sua geração. Desde criança, Samuel obedeceu a Deus. E Ana já estava preparada. Talvez ela não tinha essa consciência, porque tem muitas coisas que a gente faz que fica aqui no nosso inconsciente. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele faz com que dê certo, com que já começa ali a caminhar em direção ao milagre. E foi isso que aconteceu com a vida de Ana. Eu não sei qual é a necessidade do teu coração. Eu não sei o que você está colocando na presença do Senhor. Mas eu quero dizer, assim como Ana, que se levantou aquele dia disposta a ir lá no altar e a falar: Senhor, eu estou amargurada, a minha rival está, eu estou cansada de ser irritada. Senhor, eu quero um filho e ele vai ser teu. Ela já tinha decidido no coração dela que aquele filho ia ser do Senhor, e o Senhor sabia disso. Porque muitas vezes a gente fala: Senhor, é teu, mas fica ali. Ah, Senhor, será que eu posso soltar? Quantas vezes a gente faz isso? Irmãos, eu já fiz isso várias vezes. Mas o dia que eu coloquei tudo na mão do Senhor, é totalmente diferente. O Senhor vem, o Senhor faz da maneira dele, e a maneira dele é muito melhor que a nossa. Então Ana, ela teve a alegria de ser mãe. Ela foi mãe de um grande profeta. Eu quero dizer aqui, fazer uma pergunta para vocês. Qual é o nome de pelo menos um filho de Penina? Não fala. Não fala. Ela teve lá seus 10 filhos, mas não fala o nome de nenhum sequer. Ana teve um filho muito precioso, que até hoje, quantos mil anos depois desse acontecimento, nós falamos em Samuel. Samuel tem lições maravilhosas no livro do profeta Samuel. Deus pode mudar a minha vida, assim como Ele já mudou muito.
e pode mudar a sua. Eu sempre olho para Deus assim e falo: Pai, abençoa a minha descendência, que não falte na minha descendência quem siga o Senhor. Essa é sempre a minha oração. E que a minha descendência seja conhecida como a descendência que serve ao Deus Altíssimo. E que assim também seja em cada um de vocês. Irmãos, eu confesso que eu não falei nem a metade do que eu escrevi aqui, porque eu sempre falo para o Espírito Santo. Eu estudo, mas é o Espírito Santo que conduz. E essa foi a palavra que Deus trouxe ao meu coração. Aleluia, Deus. Eu amo a história de Ana. Ana significa graciosa, graça. Penina significa pérola, mas a graça é muito melhor do que pérolas. Que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. E que o Senhor ouve o clamor do coração de cada um de nós aqui nessa noite. E segundo a sua vontade, para a sua glória, Ele esteja assim realizando. Em nome de Jesus. Amém?